a paz. Segundo, conforme diz o verso 21, Ele nos dá o propósito. E terceiro, verso 22, Ele nos dá o poder para cumprir esse propósito. Verso 21 diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22, soprou sobre eles e disse, vamos juntos? Recebei o Espírito Santo. Se nesta noite, se você ainda não tem a paz, deixe essa paz de Cristo entrar no seu coração. Deixe Ele acalmar o seu coração. Alma cansada, vinde a Jesus nesta noite. Deixe a luz de Cristo brilhar. Deixe essa luz brilhar no seu coração e lançar fora todas as trevas. E conhecer dele o propósito que Ele tem para você. Porque você não está aqui na terra apenas para juntar dinheiro, apenas para ter uma vida gostosinha. Você está aqui para viver um bom propósito que Deus tem para você. E para viver este bom propósito, precisa ser capacitado por Ele, é receber o Espírito Santo, é ser batizado nele, é receber o selo do Espírito, é a cada dia ser mergulhado, estar na presença dEle. Estar no mundo agora com uma missão e com poder para realizar, com a unção, isto é, agora ungido por Deus no mundo para cumprir a missão. Isaías 61 mostra para nós, verso de número 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu para quê? Para levar boas novas aos pobres. Assim como o Senhor foi enviado, o Senhor nos manda ao mundo. O Senhor foi ungido, e assim como Ele começa o seu ministério lá em Lucas, capítulo 4, seu primeiro sermão lá em Nazaré, Ele usa esse texto. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. E assim como o Pai o enviou, Ele envia os seus discípulos. E se você é discípulo de Jesus, entenda que essa palavra é para você hoje também. Porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. O Senhor nos unge. Você é ungido do Senhor, é ungido do Senhor para pregar as boas novas. É ungido do Senhor, Ele enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Quantas pessoas estão com seus corações agora doídos, sofrendo, angustiados, porque foram abusados, porque foram enganados, porque foram machucados, feridos. E você é a luz do mundo e o sal da terra, para pregar o Evangelho, para levar as boas novas de cura, de salvação, de libertação. Ei, povo de Deus, ei, Igreja Batista em Cidade de Júlia, você foi ungido, ungida do Senhor. O Espírito Santo está sobre a sua vida, para proclamar, verso 1 ainda, deixa lá verso 1, para proclamar a libertação. Quantas pessoas estão cativas agora com pensamentos disfuncionais, pensamentos de morte, pensamentos de destruição, estão vendo aí no noticiário, tentando trazer medo ao seu coração, medo de guerra, medo de morte, medo de doença, medo de pandemia, medo de dengue, medo de enfermidades, mas em nome de Jesus, que você é ungido do Senhor para pregar libertação, para pregar uma nova vida, que diante deste mundo em trevas, você é a luz do mundo. Não deixa que o diabo corresponda ao seu coração cheio de medo, porque ele é aquele leão que está ao nosso derredor, rugindo. É isso que o diabo pode fazer, ele é rugir, para que de alguma forma, preste atenção, para que de alguma forma o seu coração fique com medo, para que de alguma forma você fique temeroso. Isso é a especialidade do diabo, para que o medo venha te paralisar, medo do amanhã, medo desse novo emprego, medo de ampliar a sua empresa, medo de abrir esse negócio, medo de casar, medo de se relacionar, medo de ter seus filhos, seus netos, medo.
E é isso que o diabo faz. Quantas pessoas estão cativas agora, com medo, aprisionados com medo, mas você é um homem de Deus, uma mulher do Senhor, para proclamar e dizer que você, apesar das dificuldades da vida, das lutas que enfrentamos, há um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe. E ele diz, o verso 2, você foi ungido para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Você é a pessoa que Deus vai usar para consolar essa pessoa que está triste, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Este foi o primeiro sermão de Jesus lá em Nazaré. Em Atos capítulo 1, Atos capítulo 10, verso 38, Pedro disse para Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nós vemos a Trindade, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo. A Trindade aqui, com o objetivo de que aqueles que estão doentes receberem a cura, aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Jesus era aquele mensageiro. E como Jesus continua trabalhando hoje aqui na terra, como Jesus leva a cura, como Jesus traz a libertação, por meio da sua igreja, por meio do povo de Deus. Você não está aqui à toa. Você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Você é ungido do Senhor. Posso ouvir um amém? Chacoalhe esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, você é chamado de Deus. Tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Alguns são chamados para cruzar o oceano, mas você é chamado para ser um discípulo de Jesus. Você foi ungido, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, o Espírito Santo. Às vezes a tarefa que o Senhor confiou é simples, ou às vezes nem tão simples, pode ser extremamente difícil, mas para cumprir uma tarefa simples ou difícil, Ele nos capacita. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Geralmente algumas pessoas perguntam, pastor, qual que é a evidência que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? É o falar em línguas? Eu digo, se você ler a Bíblia, você vai ver que a evidência de uma pessoa batizada no Espírito Santo é Atos 1:8, põe o texto de novo, Atos 1:8, olha a maior evidência que alguém é batizado no Espírito Santo. Ela é o quê? É uma testemunha. É uma testemunha. Quando você é ungido de Deus, quando você recebe o selo do Senhor, quando você se torna uma nova criatura, a maior evidência que você é batizado, que você é de Jesus, que você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você é uma nova criatura. A unção de Deus te faz uma pessoa melhor e não pior. Agora tem seitas, falsas igrejas, que a pessoa quando entra, ela se torna uma pessoa pior. Ela volta para sua casa pior. Ninguém consegue mais viver com essa pessoa dentro de casa. É um verdadeiro demônio. Começa a criticar todo mundo vai para o inferno, o diabo está controlando a vida de todo mundo. Ela faz dela mesma um verdadeiro diabo. Mas quando a unção de Deus está sobre a sua vida, você se torna uma pessoa melhor, melhor na sociedade, um pai melhor, uma mulher melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Quando a unção de Deus está sobre a sua vida, você se torna uma pessoa melhor. Sim ou não? Você é uma nova criatura. Agora, se está pior, provavelmente você não está com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus te faz um homem e uma mulher melhor. Te unge para ser melhor na sociedade. E essa tarefa dada aqui aos discípulos
Recebereis o poder e sereis minha testemunha até os confins da terra. Naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha internet, não tinha metrô, não tinha ônibus. Era uma tarefa extremamente difícil. Sim ou não? Mas, quando nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida, Ele nos capacita, Ele nos dá coragem, nos dá contentamento. A unção de Deus nos dá coragem para enfrentar aquilo que para nós é impossível. Era uma tarefa impossível para os discípulos, mas eles encararam, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida deles. E hoje talvez você esteja recebendo de Deus um chamado para uma tarefa que seja extremamente difícil, impossível, mas é assim que Deus faz. Ele usa homens e mulheres ordinárias para uma obra extraordinária. Ele usa homens e mulheres para fazer grandes coisas, não pela força do seu braço, mas pela vontade e pelo poder de Deus. E como você sabe que está vivendo na unção de Deus? Como você sabe se você está vivendo ou não na unção de Deus? Quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, quando ele, ou ela ou ele não está vivendo na unção de Deus, uma coisa que mais você escuta sobre dessa pessoa: estou cansado, estou fraco, estou cansado, estou fraco. Porque quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 4, verso de número 13, o apóstolo Paulo escreve e diz assim: vamos juntos? Tudo posso naquele. Se você está cansado, que nesta noite a unção de Deus venha sobre a sua vida. Se você está cansado, que o Espírito Santo do Senhor te fortaleça nesta noite. Porque para viver esse propósito que Deus tem para a sua vida, seja uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, seja uma tarefa de ser um homem, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, alguém dentro da sociedade, seja uma tarefa de cruzar o oceano, seja uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, para tudo precisamos da unção de Deus. Viver sem unção é viver a todo momento cansado de fazer a obra de Deus, cansado de ir à igreja, de boas obras, cansado. A obra de Deus feita no braço, na carne, ela cansa. Ela cansa. Efésios 3,16, Paulo diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vamos juntos? Vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Se você chegou aqui cansado, peça agora: ó Espírito Santo, nesse meu homem interior. Meus irmãos, deixa o Espírito Santo derramar aí agora essa força. Deixa o Espírito Santo agora, nesse seu coração, nessa sua vida, te fortalecer. A diferença de um ministério que se faz na unção é que ele não se limita apenas aonde os seus braços alcançam. O ministério feito na força do braço, ele se limita àquilo que você pode fazer, se limita ao seu espaço, se limita à sua localidade. Mas um ministério, uma vida vivida na presença, na unção do Espírito, vive na dimensão do Espírito, vive nas possibilidades do Espírito, vive nas possibilidades de Deus, e não apenas nas suas próprias possibilidades. Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer no verso 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, vamos juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Eu sou limitado, meu conhecimento é limitado, a minha força é limitada, mas a força de Deus é ilimitada. O conhecimento de Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Então, quando eu vivo na unção de Deus, quando eu vivo na dimensão do Espírito, eu vivo no poder de Deus.
E Deus pode fazer muito mais do aquilo que pedimos, que almejamos. Você com 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma família. Mas Deus com 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Para cada novo desafio, preste atenção, igreja. Para cada novo desafio na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, precisamos de uma nova unção. Ou melhor, para cada dia novo, precisamos nos encher do Espírito Santo. Para cada dia da nossa vida, precisamos nos preencher, nos encher do Espírito Santo. Você não precisa apenas de conhecimento de matemática, de física, de biologia, de química. Você não precisa apenas saber tocar as suas boas notas ou cantar no tom certo. Você não precisa apenas exercer apenas a estratégia de evangelismo ou fazer o plano ali certo, a estratégia certa. Para cada dia da sua vida, você precisa de uma unção nova, precisa de um enchimento do Espírito Santo. Não conseguimos armazenar a unção. Preste atenção nisso. Não conseguimos armazenar a unção. Assim como o maná que descia diariamente, o povo precisava recolher, precisamos desse enchimento diariamente. Você viveu algo poderoso em 2020. Mas hoje se encontra vazio. Alguns tentam resgatar a experiência do passado, para tentar de alguma forma encontrar essa plenitude novamente. Por isso que é tão difícil cantarmos canções novas. Porque queremos resgatar aquela canção da antiguidade, que um dia ali falou aos nossos corações, e nós saímos daquele culto efervescente, queimando, ardendo em fogo. Por isso que é tão difícil, porque nós tentamos resgatar aquela unção do passado, tentamos resgatar as coisas do passado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a unção do passado não é a mesma para hoje. Precisamos que a cada dia as nossas vidas estejam diariamente buscando, invocando o nome de Jesus e sendo preenchido pela presença de Deus, porque Ele é um Deus de hoje, é um Deus presente. Salmo 96, verso 1, o salmista diz, vamos juntos? Cantai ao Senhor num cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Verso 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia. Foi muito bom em 2020. Foi muito bom aquela unção em 2020. Foi muito bom aquela atitude lá em 1980, 1990, 1998. Foi muito bom aquela experiência, aquele momento na qual você estava pleno, cheio da presença de Deus, pisando na cabeça da serpente, proclamando libertação aos cativos, indo nas ruas para proclamar o Evangelho. Mas hoje se encontra esgotado, fraco, ferido, porque a vida foi esvaziando da unção. Por que isso acontece? Lembre-se que vivemos uma grande batalha, e nesta guerra contra o diabo, o mundo, a nossa carne, e toda vez que você dá lugar ao orgulho, à vaidade, ao adultério, às fofocas, à idolatria, ao dinheiro, às diversões do mundo, toma o lugar de Deus em seu coração. Como pode uma vida assim manter a unção, estar preenchida das coisas do mundo? Toda vez que você preenche o seu coração, a sua vida cheia das coisas do mundo, com os interesses mundanos, é menos espaço para o Espírito Santo preencher, menos espaço para que Deus possa controlar e direcionar. E toda a guerra que enfrentamos, todo dia que levantamos, enfrentamos a Satanás, enfrentamos o mundo, enfrentamos a nossa carne. Ali há sim um momento de esgotamento, mas em Cristo Jesus, e cada dia buscamos essa força que vem do alto, buscamos essa força que vem do Senhor, buscamos nos preencher, nos encher todos os dias. Oséias capítulo 10, verso 12.
eu lhes disse: prepare os campos para a lavoura, semeie a justiça e colha as bênçãos que o amor produzirá. Ei, prepare os campos, prepare os campos, prepare os campos. Um campo que fica muito tempo sem preparar, sem ser arado, ele endurece, ele fica duro, ele fica seco. Ei, prepare os campos, prepare os campos, prepare os campos para a lavoura, semeie a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Há uma torrente chegando na sua vida. Há uma torrente chegando na sua vida. Há uma torrente chegando na sua vida. Ei, prepare este campo, prepare este campo, prepare este campo, porque o Senhor está mandando a chuva, o Senhor está mandando o seu rio, o Senhor está mandando a sua torrente nesta noite, neste lugar, nesta presença, que nesta noite este campo seco, este campo que está apedrejado, possa ver a chuva do Senhor, possa ver a bênção do Senhor, que este coração seja cheio, seja inundado da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, que você saia daqui com ungida do Senhor, transbordando da presença dEle, para viver o bom propósito que Ele tem para você, e você não se sentirá mais cansado. Você vai trabalhar amanhã, a semana inteira, glorificando, pulando, louvando na presença do Senhor. Você vai se sentir fortalecido, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Que o Espírito Santo nesta noite encontre esta terra para produzir amor, para que essa lavoura produza, para que esse coração possa produzir o bom propósito. Ei, deixa esta chuva, essa torrente do Senhor a inundar o seu ser nesta noite. Um campo que não é arado, ele fica duro, mas é por esse bom propósito que dia após dia precisamos preparar o nosso coração. Por isso que é importante durante a semana você procurar ter o seu momento devocional, seu momento de leitura da Bíblia. Sai um pouco desse seriado, sai um pouco desses filmes e preencha a sua vida com oração, com leitura da Bíblia, com músicas, com louvores. Prepare este campo para a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes é difícil para você, domingo após domingo, chegar aqui, sair daqui. Algumas pessoas podem até sair daqui como chegaram, porque não prepararam o seu coração. Mas quando você prepara o seu coração dia após dia, e chega no culto como esse, queridos irmãos, seu coração é inundado com a presença de Deus. Jesus tem um chamado para você. E esse chamado começa seguindo os seus passos. Mateus 9:9, certa vez ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Você pode sair daqui e continuar fazendo o que sempre fez, à sua maneira. Ou pode fazer igual Mateus, se levantar e seguir os passos de Jesus e se tornar um discípulo dele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me